Nesse momento também queremos aqui fazer uma referência e uma apresentação formal da nossa palestrante, Luciana Moura Reinaldo, ela que é a coordenadora geral de Atuária e Investimentos do Ministério da Previdência Social, atuando no acompanhamento e na análise das informações atuariais e dos investimentos dos regimes próprios. É professora da Universidade Federal do Ceará, doutoranda em Finanças pela Esquema Business School, Université Côte d'Azur, França, e possui também um mestrado em Estatística pela Universidade de Brasília, tem MBA em Ciência de Dados e Inteligência Artificial pela ENAP. Sua atuação acadêmica e profissional concentra-se em finanças, análise atuarial e políticas públicas previdenciárias. E o nosso presidente da ABPEM, João Carlos Figueiredo, que aqui teremos também muitas apresentações, todos já conhecem todo o currículo do João. Então, senhoras e senhores, nesse momento, dando as boas-vindas a todos, o presidente da APPREM, Daniel Bucardo, acolhendo nesse momento, então, a palestra inaugural, que irá falar sobre a resolução CMN 5272 e os investimentos do RPPS. Agradecemos a nossa palestrante Luciana Moura Reinaldo e João Carlos Figueiredo. Bom dia de novamente. Sem mais delongas, eu sei que esse assunto é um pouquinho complexo, é uma nova legislação que veio no final do ano, que afetou diretamente na gestão dos regimes próprios, mas a gente tem que analisar ela de todos os pontos de vista. Não é tudo ruim, tem o lado bom também dela. Então, sem mais delongas, eu vou passar direto para a doutora, para que ela passar a dinâmica, depois o João. Vamos ver quais os lados positivos e os lados negativos dessa resolução. Pode? Ficar em pé, meu povo. Como boa professora, gosto de andar. Antônio. Bom dia, novamente. Vai chegar? A apresentação está começando? Não, nessa não. Não é esta? Eu coloquei meu nome, Luciana Reinaldo, no começo. Calma, problemas técnicos. Mas vamos aqui. Então, enquanto está colocando, vamos aqui só contextualizar. Junto com o João, eu fiz um combinadinho com ele. Assim, João, vamos fazer assim? Eu mostro a parte legal da resolução, porque bater, todo mundo já bateu, né? E aí eu deixo essa parte ruim para ele. Então, eu fico com a parte positiva e ele fica com a parte desagradável. E ele aceitou, tá? E aí a gente já fez um combinado, que não é nada pessoal, se ele bater, não é no Ministério, ele está batendo em quem fez a resolução 5272. Ó, essa daí mesmo. Bom, então, o que é que eu quero propor? Primeiro, eu quero propor para vocês um novo olhar sobre essa resolução 5272. Eu acho que muitos de nós já ouvimos bastante falar algumas críticas ou umas sugestões de melhorias. Lá no Ministério, nós estamos realmente trabalhando para propor algumas alterações. O João está comigo no GT para falar sobre essa resolução, mas, enquanto isso, eu proponho a vocês aquele negócio do copo meio cheio. Eu quero propor para vocês em analisar, tá bom, tem novas regras, é válido nós reclamarmos sobre limites e verificar como é que está alocado o meu portfólio, mas vamos tentar olhar assim, tá, beleza, está lá a lei, está lá a regra, tem coisas que eu preciso mudar, mas vamos aqui, o que eu posso mudar em relação à gestão, à governança? O que está dentro do meu controle e que eu posso mudar? Vamos reclamar? Bora. Não estou aqui defendendo a 5272. Eu só quero que a gente olhe por uma outra perspectiva. Aquele negócio, o copo meio cheio. E aí, assim, eu acho que é importante a gente começar só se contextualizando e verificando assim, tá, qual o tamanho da nossa responsabilidade? Nós estamos falando de quase 9 milhões de pessoas, são vidas, são pessoas que, como todo mundo aqui, os servidores, o que a gente quer? Eu quero chegar daqui, como a Lúcia, daqui a 40 anos, eu estar aposentada e receber meus benefícios. E o que é que eu preciso? Eu preciso que os gestores, todas as pessoas envolvidas com o RPPS, eles garantam essa sustentabilidade do regime. É isso que eu estou precisando. Então, quando são vidas, tá? São pessoas, são seres humanos. E dentro desse ambiente dos RPPS, isso é um número nacional, com a posição em julho do ano passado, ou seja, só para a gente contextualizar, esses números são antes da resolução. Tá? A resolução foi publicada no dia 18 de dezembro e ela começou a vigorar em fevereiro.
Então, esses números que eu vou apresentar são desses valores, ó, são de julho. Na posição de julho, nós tínhamos 386 bilhões de investimentos. Tá? E aí, desse número, quanto? Porque, assim, quanto está realmente investido? Um dos comentários que eu escutei bastante foi, deixa eu pular do cá para o pessoal não ficar com torcicolo. Né? Vou ficar tramitando. Perfeito. Obrigada, João. Desses 386 bilhões, 89% está em investimento de renda fixa. Então, uma das primeiras coisas que falaram, eu não vou mais poder investir em um monte de coisa, mas, olha, a maior parte é em renda fixa, certo? Ou seja, essa é a realidade que a resolução chegou. Nós já investimos em renda fixa. E daí, quando a gente abre essa carteira, e aí a gente verifica por nível de progestão, como está o desenrolar. Eu vou trazer muitas figurinhas, como uma boa estatística e professora, eu adoro gráficos, e eles, não se assustem, eles falam mais do que 1000 palavras, já diziam isso. E quando eles são explicados, aí que eles falam mesmo. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? A distribuição desses 386 bilhões, ao longo quem tem nível 4, 3, até os que não têm nenhum nível, a maior parte que está aí destacado em vermelho, para combinar com o símbolo, viu? Eu tive esse cuidado. A maior parte está concentrada em renda fixa. Ou seja, essa é a realidade que a resolução chegou. Os outros segmentos estão aí distribuídos, vocês podem ver. Então, qual foi a leitura que eu fiz da 5272? Tentando olhar pelo lado positivo. Que a realidade é, investimos em renda fixa, somos conservadores. Então, acho que quando o Conselho Monetário Nacional colocou a 5272, o que eles colocaram? Gente, vamos verificar a governança? Vamos verificar se a gente está com os controles internos? Vamos verificar, vamos dar um outro olhar? Porque, assim, renda fixa já existe, o povo já está tudo investindo lá. E aí eu tenho um número também, que dessa renda fixa, que eu acho que é uma coisa que nós escutamos muito no Fundo GT, com relação aos fundos líquidos. E aí, quando a gente pega esse quantitativo de 89%, 62% são em rendas de título público ou fundos em 100% de título público. Ou seja, nós somos conservadores. Tá bom? Então, olhando para esse lado, que a resolução está querendo verificar a governança, vamos sair do nacional e vamos trazer aqui para os números dos RPPS paulistanos? São paulistanos mesmo, não é que chama? Todo mundo do Estado? Paulistas? São paulistas, meu povo, desculpa, é porque eu sou do Ceará. Paulistano que nasce na cidade de São Paulo. Aprendi com o João, desculpem, a falha, são os paulistas. Os RPPS. Nós temos um universo de 221 RPPS. E aí, quando a gente verifica com relação a essa parte de certificação do critério CRP relacionados com os requisitos de dirigentes e conselheiros, nós podemos verificar a primeira agenda, um primeiro ponto de melhoria. Olha o copo meio cheio. Nós podemos verificar que nós temos 127 com o critério do CRP regular. Ou seja, tem 94 que precisa correr atrás do prejuízo. Ou seja, mais a primeira agenda. Limites existem, ok, mas nós precisamos fazer esse dever de casa também. Eu vou passar vários deveres de casa. E aí, tá bom. Está dado, nós temos esse valor. E aí, quando eu trago uma outra perspectiva, quando a gente vai verificar esses dados, bota tramitar de novo. Quando eu quero verificar esses dados relacionados às pessoas que estão como dirigentes, os membros da diretoria responsáveis da aplicação e os dirigentes máximos, e o outro lado, que são os conselheiros, a gente tem essa divisão. Só para contextualizá-los. Dependendo se você é dirigente ou se você é conselheiro, existe a quantidade de requisitos. Marcinha vai dar uma palestra sobre isso, eu não vou nem entrar nesse número, eu só vou falar sobre o número, tá, Marcinha? Não vou dar a tua palestra, não. Não dá spoiler, deixa para o João, que ele vai dar. Ele prometeu que não, né? Tá bom, beleza. Mas, assim, dependendo da posição que você estiver, ou como dirigente ou como gestor, o número de requisitos muda. Se você for conselheiro, são apenas 2 requisitos. E se você for os dirigentes, são 4 requisitos. E aí, olhando para esse gráfico, o que a gente precisa verificar? Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, nós temos vários espaços aqui para melhorias. Nós temos aqui 36% em média do Conselho Fiscal e Deliberativo que pode correr atrás de prejuízo. Certo? Do lado dos dirigentes, nós temos o membro da diretoria, 18%. Então, vamos abrir aqui esse número. Como eu falei, dependendo
da posição que você estiver, dirigente ou conselheiro, existem esses requisitos. E aí, quando a gente verifica, esses que estão destacados em negrito, são os 2 requisitos que são iguais para todos, independente se você é dirigente ou se você é conselheiro. Então, o que está dizendo aqui nesse número? Ele está dizendo o seguinte, gente, os que são obrigatórios, independente se você for dirigente ou for gestor, tem muito espaço para melhorias. Luciana, onde é que eu posso melhorar? Eu posso melhorar na certificação profissional. E aí a Marcinha, de novo, ela vai falar sobre isso. Então, o que eu estou querendo trazer com esse número? Eu quero dizer o seguinte, gente, a ABPEM é uma das certificadoras, né? Então, procurem alguma certificadora e vão atrás, porque assim, lembra do começo da conversa, daquelas 9 milhões de vidas? Para a gente administrar esse recurso, a gente precisa se certificar. Por quê? Porque lá vocês vão aprender como administrar, independente da posição que tiver, tá? Então, vocês vão conseguir, já que nós somos que decidimos, como é que eu vou decidir uma coisa se eu não entendo? Né? Então, assim, a certificação profissional, além de um requisito CRP, eu não estou falando aqui de CRP, não, estou falando da gente administrar recurso de 9 milhões de vidas. Olha a responsabilidade. Nós queremos nos aposentar, e eu quero continuar comprando meu remédio e minhas vitaminas, né, Marcinha? Nossas Q10 e nossas vitaminas de cúrcuma pela manhã, e eu preciso de benefício pago. Então, quando a gente fala aqui de certificação profissional, eu estou falando de a gente procurar conhecimento. E eu, como professora, gente, é o melhor caminho. O melhor caminho para a gente começar a discutir e aprender é através da certificação. E eu sou, como a Marcinha, nós estamos aqui realmente levantando essa bandeira. A gente precisa se certificar. E está aqui, ó. Deixamos de falar de pessoas, dos cargos, dos dirigentes ou dos conselheiros, e trazendo para uma visão mais de RPPS. Dos 221 RPPS paulistas, nós temos 175 que, por alguma forma, por algum daqueles critérios, está precisando correr atrás. Ou seja, nós temos ajustes. É a segunda tarefinha de casa para vocês. E aí, puxando sardinha para o meu outro lado, eu sou atuária também. Então, vamos aqui. Calma, não se assustem. Nós temos uma fórmula. Bora ler essa fórmula. É o indicador de cobertura previdenciária. Não se assustem ainda. Parecem umas siglas, mas deixa eu traduzir para vocês. Isso aqui nada mais quer dizer o quê? Se o meu ativo, se a quantidade de recursos que eu tenho é maior ou menor que a minha obrigação. Isso que esse indicador quer dizer. Esse indicador ele faz parte do ISP. O ISP, ele é publicado anualmente e lá você tem um panorama geral de todos os RPPS do Brasil. Quando a gente vai verificar os RPPS paulistas, a gente consegue verificar, vamos pegar aqui alguns pontos de atenção. Nós temos 19 que sequer mandaram informações. Ou seja, se eu não tiver as informações, ou seja, pelos recursos, ou pelas provisões matemáticas dos benefícios a conceder, ou dos benefícios concedidos, nós não somos capazes, do Ministério, de calcular esse indicador. E aí nós ficamos sem informação, ou seja, tarefinha de casa. Nós precisamos informar. É importante. Eu não estou falando de CRP, não, gente. Eu estou falando realmente de gestão previdenciária. Lembra dos 9 milhões de pessoas. Tá? Então, assim... E aí, só para a gente continuar aqui nessa fórmula, para quando você vê os números que estão aqui no eixo do que está deitadinho, tá? Nesse número de baixo, 0, 01, 01, 02, o que isso está querendo me dizer? Isso aqui está dizendo o quanto que o seu recurso ele está cobrindo a provisão matemática. A provisão matemática são só as obrigações dos RPPS. E aí nós temos esses dois valores, o PMBAC e o PMBC, só quer dizer o seguinte, o AC é a provisão matemática dos benefícios do pessoal que ainda vai se aposentar, os ativos. O outro, que está do lado dele, são das pessoas que já estão em recebimento de benefícios, seja aposentado ou pensionista. Então, esse indicador está me dizendo o quê? Está me dizendo, por exemplo, que nós temos 17 RPPS paulistas que estão entre 0,7 e 0,80. Isso, ou seja, que cobre até entre 70% e 80% da provisão matemática das obrigações. Portanto, terceira e última tarefinha de casa.
Eu vou olhando para o copo meio cheio, tá? Eu trouxe os que têm mais de 50%. Quando a gente destaca de todos os RPPS paulistas, os que têm pelo menos acima de 50% da prova, que cobre pelo menos 50% da provisão da matemática, a gente tem esse indicativo de que dos 221, apenas 60 consegue cobrir pelo menos 50% da provisão matemática. Ou seja, uma tarefinha de casa também. Bom, essa era a visão que eu queria passar. No sentido de que, para além de limite, eu não posso mais investir em alguns determinados ativos. Para além disso, nós temos outras agendas que podem caminhar paralelo. Então, a 5272, ela trouxe restrições em relação ao limite. Mas o que ela traz para mim, do copo meio cheio, é a mensagem de que, para você conseguir investir em outros tipos de ativo, faça a sua tarefinha de casa, que à medida que você consegue algum determinado nível de progestão, você consegue, a partir do nível 2, ter mais possibilidades, ter um leque maior. E aí, assim, Luciana, mas antigamente eu podia tudo, agora eu não posso nada. Não. O que a 5272 quer dizer é que se certifiquem, vão procurar conhecimento, e à medida que vocês conseguem saber mais, eu vou liberando para vocês, isso é a 5272 falando para vocês, tá? Eu vou liberando para vocês mais oportunidades de investimento, tá? E aí, para finalizar com uma frase bem bonitinha, o futuro da estratégia de investimentos começa pela qualidade da estrutura que a sustenta, nós. Então, bora, meu povo, bora certificar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, não bebi. Agora ele vai falar a parte do mal. Quantas horas eu tenho? Vixe Maria, são 20 minutos. Não quer nem que eu fale. Você coloca a minha, por favor. Antes que comece, e aproveitando o recorte da Lu, é bom a gente entender que investimentos é dinâmica do tempo. Quando a gente tem juros de 15% ao ano, com meta de 10%, só louco vai fugir da renda fixa. Mas há 5 anos atrás, a taxa de juros era 2%. E não batia a meta nem na marra. E aí a gente tinha 22% de renda variável. Então, no tempo, nós cuidamos das vidas. E a resolução tirou uma foto. Ela precisava ter visto um filme. Essa é a grande diferença do que acontece. Quem está aqui, como eu, há muito tempo, sabe que dos últimos 20 anos, em 11, Selic não bateu meta. Então, é isso que a gente acha que teve o recorte. Fez um recorte, tirou uma foto no dia, esqueceu que o mundo é dinâmico, que a taxa de juros deve abaixar e que nós, regimes próprios, fizemos o dever de casa nos formando. Então, vou trazer uma historinha que a Lu não sabe. Em 2016, a senadora Cátia Abreu fez uma proposta de lei no Senado para que regime próprio só pudesse aplicar em banco público. Tá? O França, que eu não sei se está aqui na sala, fez um alerta, nós fomos conversar no Senado, conseguimos conversar com o relator e fizemos um acordo. Quem estava no acordo? CVM, Tesouro Nacional, Casa Civil da Presidência, o pessoal da senadora e do relator, e nós trocamos liberdade por responsabilidade. E aí surgiu o artigo 8º-A e 8º-B da Lei 9717. Então, lá atrás, nós fizemos um acordo com o governo. Acho que foi em 2018, isso daí, que a gente fez o acordo, 2019, e depois surgiu a 9717. Então, nós, regimes próprios, conversamos no Senado, tinha governo e nós trocamos. Nós fomos ser qualificados, e aí surgiu depois a portaria 9907, para que a gente pudesse ter liberdade, e a nossa liberdade, ela já tinha passado por aquele momento terrível de 2010 a 2013, e aí já tinha saído a resolução que tinha travado a questão de poder ter fraude, então nós não tivemos fraudes, a não ser um fato recente, e então nós fizemos o dever de casa. Só que esqueceram de olhar o passado. Continuaram com foto, esqueceram do filme.
E acho que essa é a grande questão que a gente tem que estar conversando. Vamos ver que eu passo aqui. Onde é que aperta? Está aqui. Mas não está aqui nessa apresentação? Não, é que eu pus a capa. Como é que eu passo aqui, gente? Então, para falar da resolução, e a Luz foi muito tranquila e falou o seguinte: nós estamos conversando aqui sobre texto legal, não sobre pessoas, tá? Então a gente vai falar o que impactou a gente. Acho que aqui 100% ou um pouquinho menos não está feliz com o que aconteceu, porque houve uma mudança de modelo, sem conversar com os russos. Nos últimos 10 anos, as últimas resoluções, elas garantiam que os regimes próprios tivessem liberdade para fazer os investimentos dentro daquele momento econômico, dentro dos fundos que eram necessários, e colocaram o progestão como um incentivo para conseguir mais estruturas nos fundos mais delicados. Então, renda fixa, podia tudo. Renda variável, não, pode um pouco, mas se subir no progestão, pode um pouco mais. FIP, só pode para quem tem algumas estruturas. Então, foi crescendo a estrutura das resoluções para que a gente pudesse, no primeiro momento, parar de ter aqueles fundos indexados à Previdência, lembra que tem aqueles fundos que ninguém conseguia investir, e a gente foi para o mercado, quando a gente trabalhava tudo conforme a resolução 555 da CVM. Então, os fundos eram líquidos, a gente parou de ter aquela vinculação e a gente foi virar gente do mercado. Teve o grupo de trabalho que antecedeu a resolução, o que ele propôs? Aumentar a posição dentro das estruturas, olhando o mundo, tá? Porque a gente está dentro de uma estrutura cada vez mais globalizada, para que a gente pudesse, com o tempo, ir aprendendo. Se você pegar mercado previdenciário nos Estados Unidos, 40% dos investimentos são em FIP. Se você pegar no Canadá, 60%. Certo? Por quê? Porque o longo prazo traz mais ganhos. E era isso que a gente tinha colocado no grupo de trabalho. Tá? Então, a gente achou muito diferente como é que do mesmo lugar, que é o Conselho Monetário Nacional, tinha tido uma evolução e aí teve um cavalo de pau. Certo? E qual foi a ideia deles? Nem Deus sabe. Por que deixaram 1.900 regimes próprios fora de aplicar em fundo DI? Né? Que é o mais comum de todos aqui. Eu quero deixar meu fundo 3 dias lá, vou receber o dinheiro, 3 dias depois vou pagar, deixo num fundo que não tem volatilidade. Então, do nada, 1.900 não pode mais aplicar em fundo DI, só pode aplicar em títulos públicos, fundo 100% título público e empréstimo consignado. Quando você olha fundo 100% título público, a volatilidade nessa fase que tem agora de que sobe e desce juros é maior que a renda variável. Então, esqueceram de analisar risco. Então, se o problema era a gente saber risco, quem nos deu a margem não sabe ver, porque foi isso que aconteceu. Então, toda essa questão tirou da gente uma estrutura básica de fundos praticamente sem nenhum risco, rentabilizando praticamente 100% do CDI e não nos colocando no risco dos fundos IMA B5+, por exemplo, que nos últimos dias perdeu 4,5%. Por quê? Porque os juros abriram. Então, toda vez que você pegar juros versus fundos 100%, é uma gangorra. Sobe os juros, cai a rentabilidade. Desce os juros, sobe a rentabilidade. Às vezes, nós não temos como esperar ela voltar, porque nós temos metas anuais. E meta não cumprida é aumento do déficit técnico. Então, nós temos que ter esse olhar para que a gente possa ter investimentos. Tá? A nova tabela, por isso que foi feita, fere o princípio da diversificação. Todo mundo aqui que foi estudar para ter certificação, escutou. Nem que diversificar, não coloquem todos os ovos na mesma cesta. Esse é o princípio básico de qualquer investidor.
Mas como é que 1.900 vão diversificar se eles só podem comprar um ativo, título público, ou em forma de fundo, ou em forma de estrutura? Então, acabou com a possibilidade de 85% fazerem o dever de casa. Tá? Ativos líquidos deveriam ter tratamento diferenciado, gente. Tá? Isso está sendo discutido no grupo de trabalho. Aquilo que eu consigo enxergar rapidamente, que o mercado mesmo se controla, eu deveria ter acesso. Tá? Você poderia ter restrição. Eu não quero ver fundos estruturados porque tem dificuldade de encontrar. Bom, fundos líquidos não têm essa justificativa. Tá? E governança não se confunde com qualidade. Eu posso ter uma excelente governança e não ter pessoas qualificadas para investir. Tá? No Progestão, que eu defendo, das 24 possíveis atendimentos para ser nível 4, só 2 falam de investimento e nenhuma fala de qualidade, fala só de controle. Tá? Então, por que nós somos obrigados a ser certificado para fazer investimento, se não foi utilizado? Qual é a lógica daquela questão? Vá estudar que você vai ser melhor, mas pensando bem você não pode. Tá? Então, esse é o grande erro, para mim, da questão do equilíbrio da resolução. Quem tem qualificação deveria ter espaço para poder fazer. Quem não tem deveria ter a motivação para ter uma certificação melhor. Isso é que a gente traria para a gente como um desafio. Se eu tenho um nível intermediário, eu vou buscar um nível mais alto. Eu quero ser melhor, eu vou aprender mais. Tá? Até porque quem faz investimento é ser humano. Tá? Não é estrutura de controle. As pessoas têm que estar preparadas para fazer isso. E não é só a estrutura de investimento. Os conselhos também, porque precisam aprovar as políticas de investimento. Então, deixar a certificação profissional de fora como requisito de qualidade de investimento foi uma grande falha. Tá? Eu queria pegar um gancho da Lu, que eu acho que é bem interessante. São 9.300.000 vidas que nós cuidamos, ou diretamente pagando os benefícios, ou indiretamente preservando os benefícios futuros. Qual foi o estudo de impacto feito sobre os investimentos sobre isso? Porque tem um decreto que diz que tem que ter estudo de impacto. Há uma discussão se esse tipo de norma deveria fazer ou não, mas qualquer gestor responsável deveria ter feito. O que eu vou fazer com 1.900 regimes próprios daqui a um ano, se eles não puderem bater meta? Ninguém parou para entender qual seria a repercussão. E a gente sabe isso porque conversou com as pessoas dos ministérios e eles falaram que não tinham pensado nos reflexos. Tá? Então, foi assim, uma visão pessoal. Precisava cumprir um mandato, porque o diretor ia sair no dia 31 de dezembro, e entregar o que tinha no forno. Um pedaço veio queimado, um pedaço não veio cozido, certo? Mas somos nós que temos que comer, gente. Então, nós que temos que comer disso daqui, ninguém pensou na gente. Tá? Instituição S1 e S2. O grupo de trabalho anterior votou para que ficasse só as duas. Tá? Por que a gente fez isso? Isso aí até foi uma proposta da própria ABIPEM. Nós estávamos olhando o que acontecia no mercado na venda de ativos. Vocês cansaram de ouvir a gente falar, cuidado com compra de letra financeira, cuidado com compra de letra financeira, cuidado, até a hora que estourou. Certo? Então, há mais segurança nessas duas pelo tamanho, não necessariamente porque tem todos os controles do mundo. Bancos quebram no mundo o tempo todo, certo? Mas aí criaram duas barreiras na mesma estrutura, que não tinha necessidade. Se eu crio uma barreira para S1 e S2, toda a estrutura que vem atrás dela, ela podia ser livre. Porque eu já tenho uma segurança. Porque eu coloquei duas seguranças.
porque aí ninguém sabia como é que fazia a distribuição de fundos para regime próprio. 300 regimes próprios têm fundos distribuídos por assessor de investimento. Tá? São 17 bilhões de reais que estão na carteira de boutiques de investimento. É a terceira maior grupo do ponto de vista econômico. Só que nós estamos juntando todos. Ela é menor que o Banco do Brasil e da Caixa, e 1 bilhão maior que o terceiro grande banco. É muito importante, porque esse investimento está na renda variável. Então, todo o retorno que vocês estão tendo nesses últimos meses, sobre a qualidade de boas entregas de renda variável, ela foi feita dentro de uma estrutura nas boutiques. Tá? Então, olha, quando você abrir as carteiras, você vai ver que tem muita gente que está entregando muito retorno com pouco risco. Só que ninguém olhou a forma de distribuição. Então, isso travou o mercado, a ponto que fundos excelentes não estão podendo receber aporte. Certo? E os grandes gestores estão preocupados porque a lei tem uma interpretação para uns e outra interpretação para outros. Tá? E uma coisa terrível também foi tirar as grandes corretoras para fazer a venda de título público. Nos últimos 6 meses, praticamente elas ganhavam todas as concorrências de preço de fundo de título público. Quando você tira as grandes, e foram tiradas as 3 dealers, que são 3 dealers porque são reconhecidos pelo Tesouro como formadora de mercado, elas, por acaso, são 3 maiores do mundo. Então, nós podemos comprar numa instituição aqui, que para o mundo é pequenininha, mas não podemos comprar da maior do mundo. Quer dizer, onde é que está a governança? Não teve governança na resolução, porque tirou dos regimes próprios o acesso a melhores produtos nos melhores preços. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo prêmio. O que tinha uma diferencinha sobre a Ambima 002, 003, virou 008, 009, porque mercado é assim, oferta e procura. Se tem pouca gente oferecendo, eu consigo ganhar mais dinheiro. Tá? Outra questão que foi construída é: não podemos ter fundo com mais de 50% de regime próprio. Só que quem está há muito tempo no regime próprio sabe que esses fundos foram feitos conversando com a gente. Você olhar as taxas de administração desses fundos, elas são muito menores que as taxas de administração dos fundos em que você pode colocar o investidor em geral. Por quê? Eu tenho 50 regimes próprios, eu faço 50 extratos mensais. Eu tenho 6 mil cotistas, eu vou fazer 6 mil extratos. Qual que vocês acham que vai ser mais caro? 6 mil ou 50? Nós vamos perder dinheiro se a gente não tiver essas estruturas de regime próprio trabalhando dentro dos fundos, que não, alguns fundos são fundos, inclusive DI, alguns fundos são fundos de renda variável super tranquilos, mas com taxas menores do que o Master, que chama. Então, os feeders são sempre com taxas menores. Estamos perdendo dinheiro, ficando mais longe da nossa meta atuarial. Tá? E ser certificado de investir, tem a questão da diversificação. Se o tema é ser certificado, certo? A certificação de investimento, ela foi feita para investimentos. Certo? E hoje colocaram uma certificação que não é para investimento, como se fosse uma barreira para que a gente possa entrar. O que vai acontecer no mercado? O que já aconteceu há alguns anos atrás. Alguns anos atrás era quem aderisse ao Progestão seria considerado investidor qualificado. Certo? Um monte de gente aderiu, muito pouca gente certificou. Certo? Então, é uma repetição do mesmo erro. Porque quem for tirar o Progestão só olhando a certificação, fez errado. Progestão é para você cuidar do todo do regime próprio, não é para você pegar um pedaço do regime próprio e ir lá resolver um problema. Porque a questão da governança ela tem que entrar dentro da alma de cada um do regime próprio, para que aquilo permaneça. Tirei uma certificação, vou para dentro do investimento, faço um pouco melhor. Eu melhorei meu regime próprio?
Porque o pró-gestão é isso, é pró-gestão, não é pró-investimento, ele é pró-gestão. E o programa agora, vocês vão ver, ele vai ter que ser reduzido de qualidade para atender uma demanda que é contra o interesse dos regimes próprios. Por isso que o pró-gestão não é obrigatório. Ele tem que ser feito para que as pessoas incorporem no regime próprio. E agora nós vamos ter um momento onde o errado vira certo. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui 2, 3 anos muda a resolução e tudo aquilo que foi feito só para ter espaço no investimento vai ser jogado fora. Tá? Tem um grupo de trabalho, como a Lu trouxe aqui para a gente. Tá? Se vocês olharem a resolução, no artigo 29 da resolução, está dito que, quando houver dúvidas sobre a interpretação, cabe ao Ministério da Previdência e à CVM darem a leitura correta. Então, esse grupo de trabalho está se debruçando sobre algumas teses. A primeira, sobre a questão da distribuição de fundos. Há um consenso, tá, dentro do grupo, e que, quando a distribuição é de fundos líquidos, da cota primária, onde todo mundo tem o mesmo tratamento, então, se eu colocar o dinheiro aquele dia, R$1 ou 2 milhões, eu vou ter o mesmo valor da cota, e se eu tentar o resgate, eu vou ter o mesmo valor da cota, significa que eu não tenho como ter vantagem ou desvantagem na negociação. Então, os fundos líquidos poderiam ser objeto de distribuição livre, como era antes, mas onde tivesse precificação, deveria ser feito pela S1, por S1 e S2. Onde é que tem precificação, gente? Compra de título público, compra de título privado e venda na B3, no mercado de balcão, de cotas de fundo. Então, eu tenho uma cota de fundo imobiliário. Eu vou no balcão para vender, eu preciso ter a garantia de que alguém grande vai cuidar disso para mim, para que eu não perca dinheiro, para que eu não seja operado. Essa é uma questão. Nós estamos discutindo também uma regra de transição, onde, olhando os índices de SP de governança, não é a nota, tá? Não é nota A, B, C, D, não é isso que está na proposta. Mas se o seu regime próprio, mensalmente, passa todas as informações para o Ministério, se ele passa a política de investimento, se ele passa todas as informações, ele está fazendo uma parte da estrutura do pró-gestão. Então, a gente está com a ideia de usar esse índice como existente ou não, na verdade é regular e irregular, que está na tabela, certo? Pegar a questão da certificação dos gestores de investimento, tá? E pegar também o reflexo da carteira antes da resolução. Se eu tinha gente que tinha estrutura e tinha capacidade de analisar um fundo que hoje seria, por exemplo, de uma projeção nível 3, eu preciso entender que ele tem experiência. E um dos requisitos da resolução é isso. Tá? Então, se isso passar, muita gente vai passar do 0 e do 1 para 2. Então, é uma regra de transição. Antes que se resolva a outra ponta, a gente quer trazer essa questão agora. E as propostas de acessos mais amplos está sendo objeto de deliberação também, para propor para o Conselho Monetário Nacional a volta, mesmo que parcial, naquela tabela antiga. Quem tem menos formação tem menos espaço, mas quem for buscar vai ganhando espaço. Então, você aprende no começo investindo pouco, e depois você consegue melhorar a sua qualidade. A pró-gestão deveria ser um sonho ao ser alcançado, não uma obrigação libertadora. Então, essa é a ideia que a gente está fazendo lá na estrutura da discussão. Não tem, deve ter acabado. Mas... Então, o que faltou a gente definir? Certo? Entender como estava a evolução das resoluções, quer dizer, quem votou, quem fez a correção, não conhecia os últimos 10, 15 anos dos regimes próprios, enquanto evolução da resolução e qualidade dos investidores, certo? Permitir um espaço de cumprimento de meta, independentemente do momento econômico.
Hoje é 15, agora é 14,75 a taxa de juros. E se vier para 3? Alguém vai bater meta com fundo 100% título público? Alguém vai bater meta com título público? Não. Quem comprou agora bate, porque comprou a IPCA mais 6 e alguma coisa, ou 7, mas daqui 1 ano, 2 anos, vai ser tudo abaixo da meta. Então, você vai ser condenado a não bater meta. E qual a desculpa que você vai dar? Nenhuma, eu não posso fazer nada. E a gente vai crescer rapidamente os déficits estatoriais dos regimes próprios, porque a resolução não deixou a gente fazer isso no longo prazo. Tá? Medir impacto das decisões sobre o mercado é o que se tem que fazer quando você vai fazer uma legislação que atinge 9.300.000 vidas. Certo? Mas o que está acontecendo também é, diminuindo a concorrência, vai aumentar o custo. Isso é uma regra de vida de mercado financeiro. Eu tenho só o meu fundo, eu posso cobrar uma taxa maior. Eu tenho 50 fundos iguais, eu vou comprar uma taxa menor. Para quem lembrar, né, e eu sou dinossauro aqui na coisa, a gente tinha fundo DI, gente, com 3% lá atrás. Certo? Nós temos fundo DI com 0,10%. Todo esse ganho foi porque a gente só comprava os melhores, só comprava os mais baratos. Então, nós tínhamos capacidade, com cerca de 400 bilhões de reais, de induzir o mercado a, quer vender para mim? Faça melhor. Quer vender para o regime próprio do ponto de vista de qualidade de fundos? Ganhe dos outros. Tá? Não é isso que diz quando a gente olha na resolução, nós temos que comparar os ativos e escolher o melhor com o menor risco. Hoje você não tem nem o que comparar, é tudo igual. Título público, ótimo. Acabou, baixou os juros, acabou. Fundo título público, quem comprou agora e vai abaixar vai ganhar dinheiro. Mas quem for comprar quando o juro estiver baixo não tem prêmio. Então, houve um equívoco muito grande no sentido de não entender o filme, mas só olhar a foto. E toda vez que a gente faz isso na vida, certo? Não olha o passado, a gente normalmente não vai conseguir olhar o futuro. Tá? Que é das experiências do passado que a gente constrói o nosso futuro. É assim em qualquer área de atuação do ser humano. Tá? E eu acho que essa é a grande questão que ficou para a gente lá. Tá? Então, o que faltou também? Entender a função dos atores e das suas responsabilidades. Alguém olhou e viu que tinha o artigo 8º A e 8º B já protegendo? Tá? Tem. Né? Não decidir sobre o impacto do escândalo. Todo mundo sabe que a resolução saiu por causa do Banco Master. Certo? Ninguém nunca deixou de falar. Tá bom, o Banco Master significou 0,5% dos recursos do regime próprio. É nada. 0,5% às vezes é a variação de uma bolsa de valores em um dia. Certo? Atingiu 18, eu acho que são 21, regimes próprios entre mais de 2.100. É 0,01. Então, por que eu faço uma resolução travando tudo, quando a grande maioria não fez nada de errado? Tá? Essa é a grande questão. Eu não posso trazer para os regimes próprios erro de 20 pessoas. E vou dizer uma coisa para vocês com a maior tranquilidade do mundo. Se lei servisse para resolver problema, era só você seguir o Código Penal, não tinha mais crime no país. Está escrito, não pode matar, não pode roubar. Mas o que aconteceu? A grande maioria das pessoas que estão envolvidas na compra errada dos ativos tem progestão. Então, não foi o progestão que segurou. E uma outra coisa que é interessante, metade desses regimes próprios tem a mesma consultoria, o que não deve ser coincidência. Só que na resolução não aconteceu nada com as consultorias, mas aconteceu com quem distribuía fundo bom. Então, fundo bom é punido, mas quem orientou a comprar errado não foi punido. Então, nós estamos pagando
pelo erro de poucos. E em lugar nenhum no mundo, o todo pode valer menos do que um pedaço. E é essa a grande discussão que nós vamos ter que trazer para a gente nos próximos dias. Tá bom? Então, essa minha fala, espero não ter sido crítico demais, mas é o que a gente tem ouvido nos regimes próprios desde o dia que saiu a resolução. Nós vamos lutar para que tudo volte ao normal, tá? Mas não é o nosso tempo, é o tempo dos outros. E nós estamos em ano eleitoral, e ano eleitoral as pessoas não costumam querer dar o braço a torcer, mas nós vamos vencer. Muito obrigado. Antes de terminar, vou abrir para algumas perguntas, a gente tem uns minutos aí. Lembrando que não é as pessoas, né? E sim, como o João colocou, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Um minutinho. O Éder de Guarujá. Vai beber vinho dessa vez. Bom dia a todos. Edler, diretor-presidente da Guarujá Previdência. Primeiramente, eu quero parabenizar na pessoa do presidente da APEPREM, Daniel, a APEPREM e todos os RPPS paulistas que fazem parte da associação, comemorando os 30 anos. Isso, para nós, é muito importante. E quero parabenizar também pela excelente palestra dos dois palestrantes. Realmente, uma visão mais para o lado do Ministério, com viés atuarial, e outra visão mais do lado dos RPPS. Isso é importante ter os contrapontos. Mas eu tenho que fazer uma crítica, que o João, na palestra dele, ele já fez indiretamente. Aquele quadro de certificações, ele pegou uma certificação geral de todos do RPPS. Não fez uma visão específica de quem realmente está envolvido nas decisões de investimentos. Alguns RPPS, as decisões passam pelos conselhos para definir a decisão final, mas quem faz a análise de acompanhamento no dia a dia são os membros do Comitê de Investimentos, e existe uma certificação específica para esses membros e para os dirigentes da RPPS. O dirigente da RPPS ele é obrigado a ter as duas certificações, tanto o de dirigente quanto o de investimentos. Então, essa visão ela deveria ser nesse recorte. E aí, eu vou já para a minha pergunta. A gente tem no Guarujá, nível 4 do Progestão, nós atendemos todos os critérios, mas também, apesar disso, estamos sofrendo, porque o mercado ficou saturado. Para a gente decidir aquilo que o João falou, não tem muitas opções. Até para nós, a gente continua em título público enquanto estiver nessa onda. Quando os juros virarem, a gente vai ter de ter opções, mas vai ficar caro. Aí a minha pergunta é, por que o Ministério confunde tanto sustentabilidade do RPPS, colocando lá a razão da receita corrente líquida pelas provisões matemáticas como critério, inclusive do ISP, quando nós do RPPS, na nossa gestão, não temos nada a ver diretamente com a receita corrente líquida. Isso é o governador ou o prefeito, com a sua equipe, que tem que melhorar a sua arrecadação. A nossa parte é o contrário, a gente precisa que venha a arrecadação para nós também. Então, quando coloca esse critério no ISP e prejudica vários RPPS, e não são os gestores, porque para o Tribunal de Contas o culpado, e aí o João falou, o culpado é o diretor-presidente, porque ele não consegue melhorar a sua sustentabilidade do RPPS, que é do município ou do Estado, ele é o culpado, porque a sustentabilidade é ruim. Mas a sustentabilidade do RPPS não depende só da boa gestão, das estruturas de governança, do nível 4, 3, 2, 1, do progestão, da certificação de todos os membros. Depende muito mais de ações do governador ou do prefeito, e que não é fácil aumentar a receita corrente líquida. E isso prejudica os RPPS. Não adianta a gente ter 4 anos consecutivos batendo com um superávit atuarial no plano previdenciário, não adianta a gente ter 3 anos batendo meta. Aí, quando a gente vai para esse critério que colocou essa razão, prejudicou a maioria dos RPPS, que a gente faz o melhor dentro das nossas possibilidades.
mas tem coisa que a gente não consegue fazer milagres. Obrigada pela pergunta. Então, vamos aqui 2 pontos. O primeiro ponto é que esses novos limites são para dinheiros novos, ou seja, os dinheiros que vão entrar. O segundo ponto é que os RPP, de acordo com a resolução 5272, todos os RPPs têm 2 anos para adequar. Né? Então, assim, eu entendo, mas são os dinheiros novos. E a gente, como nós vimos aqui, na apresentação, que eu acho que o menino pode colocar, mas a maior parte já estava em renda fixa, ou seja, a carteira já estava em renda fixa. Então, quando o senhor fala assim, olha, eu não vou mais poder investir, mas a carteira de todos os RPPS já estão, a maior parte, tem a predominância em renda fixa. O terceiro ponto, eu coloquei na apresentação, acho que o senhor não viu, mas eu coloquei na apresentação com relação a todos, tanto os conselheiros e os dirigentes, com relação aos todos os requisitos. Talvez, possivelmente, o gráfico não ficou muito claro, mas essa informação também estava na apresentação. E com relação à outra pergunta do ISP, nós temos vários, como o João colocou, vai ser uma pinçada de alguns dos critérios do ICRP, e o grupo de trabalho está focado em justamente a não penalizar naqueles outros critérios que não dependem do RPPS. O João pode complementar, e é uma das nossas... a gente está realmente prezando por isso, porque a fala do senhor está clara, realmente existem outras coisas que não dependem do RPPS. Depende do governador, do prefeito, dependendo do tipo de RPPS que for. Mas, durante esse critério de transição, o Ministério está tendo esse cuidado dentro do grupo de trabalho, que tem não tem apenas representantes do Ministério da Previdência Social, temos representantes de associações, a Tricom, tem todos os atores do mercado, também estão participando, inclusive palestrando e tirando dúvidas lá, e está aberto até para todos, né, João? Bom, de todo modo, nós estamos prezando que esses critérios do ISP, que não dependem do RPPS, eles não entrem dentro do critério de transição. Tá bem? Muito obrigada pela sua pergunta. Só complementando a resposta da Luciana, nós estamos propondo dentro do CNRPPS já há algum tempo a alteração do ISP também. E a gente abriu várias notas diferentes do que tinham no passado. Antes eram menos índices, a gente está construindo um alongamento. Qual que é o grande problema do ISP? O ISP é eu contra você, certo? Um pedaço vai ter nota A, porque ele está melhor ou menos pior que o que está nota B. E assim sucessivamente. Então, às vezes você torce para o outro não ir tão bem contra você para você melhorar a sua nota. Então, esse índice, ele deveria ter um disclaimer muito bem escrito para mostrar que é só um comparativo, uma foto. Na estrutura que a gente está propondo, que vai ter reunião depois da manhã para falar da questão da transição, nós não levamos em consideração nota, nós levamos em consideração as estruturas de governança dos investimentos que estão dentro daquelas informes do ISP. Nós estamos pegando o seguinte, você mandou o seu informe, e aí não estou falando de vocês, porque vocês têm o nível 4, mas qualquer um, mandou lá o informe na data certa, ok. Não interessa se você mandou com 1 dia de atraso, 2 dias de atraso, isso não é importante, porque a governança é cumprir a determinação. Então, tem DAI, tem DIPIM, tem a regra mês a mês, isso está tudo lá. Quando você abre as notas do ISP e começa a olhar o que cada item significa, cada regime próprio tem lá, regular e irregular. E tem uma terceira coluna que é judicial. Tá? Que deve ser regular, então, porque você tem ordem judicial. Essa é a construção que a gente está propondo, para que a gente use dados objetivos, para que nada fique no subjetivo. Então, como é que você vai olhar isso aí? Você entra dentro da estrutura da informação, vai sair uma coluna lá, você apropria a coluna. Essa é a ideia. E vai ter uma nota para isso. Aí a segunda estrutura é a questão de você ter formação sobre investimento. Então, sai uma segunda nota para isso. E a terceira nota é a experiência. Se você está lá, sem nível nenhum de progestão, mas já tem carteira do progestão nível 2 hoje, você tem que ter um prêmio, porque você foi cuidar de estudar e ter acesso. Tá? A questão da nota, da questão da corte da renda fixa, a renda fixa mudou nos últimos 18 meses, entraram 50 bi em título público. Se a gente volta 2 anos e meio e faz a nota de 2020, certo?
ia ter 16% de renda variável, Jundiaí tinha 42% de renda variável, para você ter uma ideia. Por quê? Porque 2% de taxa de juros, gente, como é que você vai bater meta na renda fixa? Certo? Nem rezando todo dia, para mais de um santo, bate meta. Então, você ia buscar investimento no exterior, você ia buscar renda variável, você ia dentro do leque de investimentos, você ia buscar o melhor para a sua estrutura. E engraçado é que todo mundo batia meta. Certo? Nós tivemos a questão da Covid, que o mundo parou, quando voltou, acabou o efeito da Covid, todo mundo bate meta. Então renda fixa está bom? Vamos no renda fixa. Renda fixa fica ruim? Eu vou aonde? Eu precisaria ir para renda variável, eu precisaria ir para fundo imobiliário, eu precisaria ir para FIP, eu precisaria ir para fundo multimercado. Só que se eu não tiver onde ir, eu vou morrer. Então, essa é a ideia de fazer primeiro uma estrutura de transição e depois alterar o conteúdo da proposta. O grupo de trabalho, ele tem membros da Tricom, membros de regime próprio e membros representando o Ministério. O que a gente não pode colocar, a pecha, é que não foi o Ministério que editou a resolução, embora, com certeza, ele foi ouvido. E quando você conversa com as pessoas que estavam no dia a dia, eles já reconhecem que eles não olharam todo o âmbito. Foi um atropelo. Nós pedimos audiência pública. Eles disseram que não tinham tempo para fazer. Você imagina se todos nós pudéssemos estar numa audiência pública e explicar a dor de barriga de cada um. Então, não foi feito o estudo de impacto. Você tem razão. A gente ficou na mão. Então, a gente precisa fazer essa alteração. Provavelmente, a gente vai ter uma audiência pública na Câmara Federal, tá? Que está sendo convocada pelo presidente, que é o deputado Bruno Ganem, e aí a gente vai poder ir lá, perante o Legislativo, discutir, para que a gente precisa ter apoio político para fazer as alterações. Porque nós lá vamos ser reconhecidos só como quem reclama. Mas nós temos que levar nossos deputados, nossos senadores, chegar lá e falar assim, amigão, vamos rever? Está tudo errado? Vamos passar uma régua e vamos melhorar? E a gente vai precisar ter essa atuação. Isso independe de partido político, tá? Isso aqui é uma movimentação que os regimes próprios precisam ter para fazer valer o que é importante para eles, certo? Sem abrir espaço para bandidagem, sem abrir espaço para golpe, até porque, se você olhar aqui, praticamente ninguém aqui cometeu nenhum erro. E variação de mercado não é crime, é fato. Obrigado, João. Obrigado, doutora. Pelo horário aqui, eu vou ter que encerrar, eles estão à disposição. Lembro a vocês que o almoço é na área de baixo, tem comida para todos, com calma. Os vales estão atrás do crachá. A gente retorna às 2. Eu peço que todos dessa sala, não é a sala auditória que está sendo transmitido, tirem os seus pertences, porque a gente precisa movimentar aqui, tem uma regra, por segurança, tem que fazer o fechamento das salas para transformar. Então, não pode ficar nada nesta sala, porque vai ser alterada, principalmente lá no fundo, no meio. Vou entregar uns mimos aqui, em nome da organização, aos dois aqui. Obrigado.